Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 7. Engolido. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas 1,17. O profeta de Deus, chamado para pregar o evangelho aos gentios, caiu em queda livre. O seu declínio foi ocasionado justamente pelos seus próprios pecados. Jonas tentou fugir de Deus e se enrolou nas algas das profundezas do abismo. O fato notório é que Deus nunca premia a infidelidade. Nada poderá estar em perfeita ordem em sua vida se você estiver vivendo em rebeldia à vontade de Deus. Hernan Dias Lopes afirma: Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas abandonou sua missão, mas Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir o seu mandato. Jonas se dispôs a morrer, mas Deus se dispôs a salvá-lo da morte. Você parou para observar que a fuga de Jonas só teve apenas uma direção? Para baixo. Jonas desceu para Jope. Jonas 1,3. Em seguida ele desceu para o porão do navio e dormiu profundamente. Jonas 1,5. E quando puderam constatar que Jonas era o causador de toda aquela tempestade, ele foi lançado no mar, descendo assim até as profundezas. Jonas 2,3. Você também cairá se não caminhar segundo a vontade de Deus. As circunstâncias da vida o derrubarão, o seu espírito interior o derrubará, a mão do Senhor o derrubará. Todos nós cairemos se não nos submetermos à vontade de Deus. A narrativa bíblica no livro de Jonas nos ensina que os atos de rebeldia do profeta foram como um bumerangue com respeito aos atos de Deus. Por outro lado, o que parecia ser ruim, na verdade resultou em coisas boas, pois a mesma mão que castiga pretende abençoar. Nas Escrituras temos exemplos de homens que foram lançados ao fundo do poço, mesmo quando estavam confiando em Deus. José teve esta amarga experiência de ser jogado na cova e mais tarde na prisão. Porém, José não fazia ideia de que Deus estava usando todas aquelas experiências amargas para o seu próprio bem e, consequentemente, de muitas nações. Em Cristo temos o maior dos exemplos. Palmer afirma: o mesmo princípio alcança sua máxima expressão com a descida de Jesus ao abismo. Ele gritou em agonia: Deus meu, por que me desamparaste? Porém, pouco tempo depois conseguiu dizer aliviado: está consumado. Da cruz ele desceu para o sepulcro. No entanto, de lá ressuscitou em glória para reinar à direita do Pai. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Capítulo 1, verso 17. O grande peixe não pode ser considerado uma lenda. O próprio Senhor Jesus Cristo se referiu a Jonas no ventre do grande peixe. Os 3 dias como um símbolo da morte e ressurreição. Mateus 12,40. Hernandes Dias Lopes afirma que o grande peixe não tragou Jonas por acaso. Jonas foi apanhado por ordem expressa de Deus. O grande peixe apenas obedeceu a uma ordem divina, porque Deus escolhera Jonas para uma missão e o Senhor estava pronto a mover céu e terra para levar o profeta a cumprir seu desiderato. O próprio Jonas já havia testemunhado que tanto o mar quanto os céus, incluindo todos os elementos da natureza, pertencem a Deus. Observe o que Baker escreve. Assim como a fuga de Jonas para Tarsis foi interrompida pela intervenção divina, Deus novamente exerce seu poder soberano. O autor não deixa nenhuma dúvida quanto ao fato de que Deus foi o responsável pelo salvamento de Jonas. O verbo hebraico, traduzido pela palavra designou ou preparou, aparece também no capítulo 4, versos 6, 7 e 8. E em cada um desses casos refere-se à capacidade que Deus tem de controlar a natureza conforme deseja. De modo que o sujeito da narrativa bíblica não é o grande peixe, mas o Senhor. Portanto, nossa atenção deve estar focada naquele que fez e não no peixe.
Há uma relação entre a descida de Jonas para as profundezas do mar e a bendita morte expiatória de Jesus Cristo. Por um lado, Jonas foi lançado por Deus na barriga daquele grande peixe, enquanto que Jesus Cristo desceu por vontade própria até as profundezas da morte. Jesus fez isso por amor, para que a morte fosse obrigada a cuspir todos aqueles que ela havia engolido. Caso estejamos trilhando um caminho parecido com o de Jonas, o que nos aguarda é perdição e morte. A boa notícia é que, pela graça, Jesus Cristo sofreu essa morte em nosso lugar na cruz. Assim como a morte de Jesus nas profundezas afastou a tempestade dos marinheiros, a cruz de Jesus remove a ira de Deus dos nossos pecados. Um outro aspecto importante a ser tratado é que tudo indicava que, ao ser lançado no mar, seria o fim de Jonas. Do mesmo modo, a morte de Jesus na cruz do Calvário sinaliza o seu fim. Seguramente, ao jogarem Jonas no mar, os marinheiros tiveram plena certeza de que Jonas havia morrido. Quando o mar se acalmou e eles passaram a seguir viagem, sem que não houvesse nenhum vestígio do profeta, a certeza de que Deus havia aplacado sua ira, ceifando a vida do profeta, era a única coisa que eles poderiam crer naquele momento. No Novo Testamento, os líderes judaicos, bem como os soldados romanos, provavelmente tiveram a mesma impressão ao verem Jesus Cristo dar o seu último suspiro, dizendo: "Está consumado". Contudo, não era o fim. Deus planejou a morte de seu próprio filho e, por meio dela, pretendia trazer salvação não só para ele, mas para o mundo. Jonas foi milagrosamente salvo por Deus das profundezas do abismo, para que pudesse ter uma segunda chance de pregar o evangelho da graça aos ninivitas, para que assim houvesse um sincero arrependimento. Em Cristo e por meio da sua ressurreição, a igreja pode desfrutar da dádiva do Espírito Santo e, no poder deste Espírito, pregar o evangelho da salvação ao mundo inteiro. Deus estava julgando o seu profeta. Podemos afirmar que o grande peixe era um sinal de juízo para Jonas. Por outro lado, era também uma manifestação extraordinária da soberana graça de Deus em meio a este juízo. Você acha que foi por acaso que este enorme peixe estava abrindo caminho no mar com sua boca aberta, pronto para engolir um profeta que seria jogado de um navio? Não há dúvida de que Deus fez todas estas coisas. Ele é poderoso para dirigi-las segundo a sua vontade. Jonas demonstrou que podia ser livre fazendo suas escolhas. Porém, Deus mostrou ser mais poderoso do que Jonas, fazendo com que os seus planos eternos fossem estabelecidos e que Jonas aceitasse essa ideia ou não. Fazendo com que os seus planos eternos fossem estabelecidos, quer Jonas aceitasse essa ideia ou não. Veja que expressão linda das Escrituras. Então o Senhor preparou. Jonas 1,17. É Deus quem chama o profeta. É Deus quem envia a tempestade. É Deus quem prepara um grande peixe. É Deus quem cria uma planta para que Jonas pudesse descansar. Ou seja, Deus está agindo do início ao fim, demonstrando assim sua graça soberana. Deus é aquele que prepara o caminho e providencia meios para que seus bons planos se cumpram. Filipe demonstra como Deus procura cumprir os seus planos para a glória do seu nome. Deus fez Noé preparar a arca para salvar sua família do dilúvio. Gênesis 6,14. Quando Abraão obedeceu e levou seu filho Isaque para o Monte Moriá para sacrificá-lo, Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Gênesis 22, 13 e 14. E quando Elias estava se escondendo às margens do córrego, Deus preparou corvos que lhe trouxeram o pão de cada dia. 1 Reis 17, 5 e 6. Quando o eunuco etíope estava lendo o profeta Isaías, Deus preparou Filipe, o diácono, para explicar-lhe o significado do Evangelho. Atos 8, 26 ao 40. Ao observarmos o plano maravilhoso de Deus em toda a narrativa bíblica, logo nos voltaremos para a cruz, ao perceber que Deus preparou todo o cenário para a vinda do Messias prometido. Uma vez que Deus não perde o controle de absolutamente nada, podemos afirmar que, mesmo frente à obstinação de Jonas, o propósito de Deus estava sendo realizado.
Não só temos o exemplo de rebelião de Jonas, para que por meio dele possamos aprender que a desobediência traz consigo consequências trágicas, como também podemos confiar em Deus ao obedecê-lo de todo o coração, certos de que Deus manifestará sua graça, oferecendo salvação aos corações arrependidos. Jonas foi uma verdadeira carta viva, enviada pelo próprio Deus aos ninivitas, como uma prova de que a ressurreição é uma dádiva de um Deus gracioso. O profeta que emergiu na praia da barriga do peixe era um homem sujo, humilhado, que confiava em Deus, pronto e equipado para servir ao propósito divino no mundo. Eugene Peterson afirma: na tempestade somos reduzidos àquilo que é elementar, e o elementar definitivo é Deus. Este é o plano. Deus deseja que os seus filhos levem esta mensagem da graça ao mundo. O verdadeiro testemunho não é dado por pessoas perfeitas que merecem o favor de Deus, simplesmente porque desfrutam de grande moralidade. Testemunho que causa impacto no mundo é dado por pecadores rebeldes que foram redimidos pela graça soberana de Deus, por meio da morte expiatória de Jesus Cristo. Quando Jonas percebeu que havia recebido libertação, logo tratou de retomar do ponto inicial do qual havia se desviado. Nínive era uma cidade ímpia, mas Deus a enxergava com outros olhos. Todo cristão deve se compadecer deste mundo caído, a ponto de estar disposto a anunciar a mensagem salvadora da graça de Deus. Temos o privilégio de ensinar o Evangelho, porque fomos redimidos por ele. Devemos pregar a salvação como pessoas que foram redimidas e que agora têm vida nova em sua alma. Deus é capaz de salvar o pior dos pecadores. Os ninivitas são uma prova disso. Se a cidade de Nínive, com toda a sua maldade, se arrependeu ao ver o Jonas que havia ressurgido do abismo, quanto mais eu e você deveríamos nos arrepender da nossa rebeldia e obstinação em nos recusarmos a testemunhar do amor redentor do nosso Deus. Uma vez que reconhecemos que somos alvos desta graça maravilhosa, aceitemos de bom grado o dom gratuito de Deus, a vida eterna de seu Filho que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma vida plena com vistas à eternidade. Todo caminho fora da vontade de Deus é um caminho de morte. Você pensa que pode ser livre fazendo suas próprias escolhas, sem se importar com a vontade de Deus? O grande peixe que engoliu Jonas foi apenas um sinal do que Deus pode fazer com o objetivo de nos disciplinar. Por outro lado, é uma manifestação graciosa de sua soberana graça, que se manifesta em meio às nossas crises, com o propósito de nos redimir. Não se engane, todos nós somos pecadores rebeldes. Deus é capaz de salvar o pior dos pecadores. Cabe a você anunciar a mensagem de salvação com alegria.